Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. O nosso fato jornalístico, a pauta do momento na programação da nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. No ar sempre pela NET Farroupilha, canais 26 e 526 e ainda disponível também nas nossas redes sociais, no Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página. Este programa está na íntegra ali no Facebook e você poderá assisti-lo a hora que tiver tempo, que tiver oportunidade. E ainda também tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são gerados pela nossa TV Serra. Eu quero pedir nesse momento a licença aos senhores para fazer a remoção da máscara única e exclusivamente no chamado momento de vídeo. Nós precisamos usar máscara, o uso de máscara nos protege e protege também quem está ao nosso lado. Nesta luta, nesta empreitada contra o novo coronavírus, a máscara é uma das armas que nós não podemos abrir mão. O programa de hoje recebe aqui nos estúdios o coordenador da Defesa Civil no nosso município, o Enio Ferreira. A Defesa Civil está em processo de reorganização aqui no município e com muitos projetos, muitas frentes e trabalho também. Mas o que é a Defesa Civil? A gente tem ouvido falar muito na Defesa Civil nesses dias de instabilidades, de chuvas fortes, de ventos, enfim, de temporais, de ciclones aqui no nosso estado. A Defesa Civil é sempre muito requisitada e ela ganha uma notoriedade nas ações nesses momentos também de adversidades climáticas. Por isso, convidamos o Enio para estar com a gente hoje, porque o Enio é um PhD em prevenção e segurança e a nossa vida também necessita muito da prevenção e, acima de tudo, quem de nós não quer estar seguro? Enio, obrigado por ter vindo até os estúdios da TV Serra. Fique à vontade para fazer a remoção da máscara, se você achar conveniente. Tudo bem contigo? Olá, Leandro, é um prazer estar aqui na TV Serra. Enio, falando de Defesa Civil, até apresentando, embora muitas pessoas saibam, eu tenho certeza que tem pessoas que ainda não sabem o que é. O que é a Defesa Civil e o que ela faz? Bem, a Defesa Civil é uma entidade, né, apartidária, enfim, né, que cabe a função de congregar o cidadão para que juntos sejamos mais fortes, que a gente possa dar apoio às entidades oficiais, governamentais, entidades das forças vivas governamentais, em caso de uma calamidade. Calamidade é quando nós temos a necessidade muito maior do que o serviço prestado. Então, vamos dar um exemplo que é o bem claro, né? É um desabamento, alguma coisa mais violenta, e nós temos uma força muito menor, que é a do Corpo de Bombeiros. Então a Defesa Civil pode associar-se a essa entidade, dando apoio de infraestrutura. Então, o Corpo de Bombeiros atua na linha de frente e quem pode dar o apoio de infraestrutura na retaguarda é justamente a Defesa Civil. Isso abre esse leque, é uma pirâmide, abre esse leque em diversas áreas, né? Então, eu dei o exemplo lá do Corpo de Bombeiros, que atua muito bem na linha de frente, né? Mas nós temos outras áreas que a Defesa Civil pode abrir, porque, como eu disse, é um leque, é uma pirâmide. Né? E aí nós temos embaixo esta força, que é a força da sociedade, da comunidade. É o cidadão que pode atuar. Quer seja no apoio, nos abrigos, em eventual corte de árvores que estejam caindo, a coleta dos galhos que caíram, retirando a carga em cima dessas forças que estão à frente, utilizando esse pessoal na linha onde é mais necessário. Certo. Participa da Defesa Civil diversos representantes da sociedade civil organizada. Sim, na coordenação da Defesa Civil nós temos várias entidades que têm os seus representantes e esses aí buscam então nos seus participantes quem e o que pode fazer, aonde pode fazer. Vamos dar um exemplo bem simples, que a gente tenta lançar já nas próximas semanas, né? Quem está nos ouvindo até pode se habilitar a isso. Nós queremos fomentar os NUDECs, ou seja, os núcleos de defesa civil. Então, no seu bairro, no seu distrito, na sua comunidade, nós podemos ter um NUDEC,
um núcleo de defesa civil. Uma infraestrutura muito pequenininha, lá na ponta do bairro, lá na ponta do distrito, que possa dar o primeiro ataque, o primeiro combate naquela necessidade, sabendo o que pode ser chamado e quando chamado, quando acionado, a força já vai saber, a força aqui que está indo, já vai saber o tamanho e o que tem que deslocar para aquela localidade. Vamos imaginar, por exemplo, o próprio SAMU tem o problema do trote, do falso trote, que é a pessoa aumenta, como disse um médico esses dias, aumenta a necessidade para que a ambulância vá até lá, o que é errado, é um crime. Mas a partir do momento que alguém lá da ponta se identifica como fulano de tal, pertencente ao NUDEC, o Núcleo de Defesa Civil, já existe uma credibilidade nessa pessoa. Então, ao momento que a pessoa se identifica, já sabe, olha, eu preciso disso, daquilo, porque está acontecendo isso e aquilo. Então, essa comunicação facilita a resposta, é mais rápida e mais efetiva. A proposta também é estreitar o relacionamento com a própria comunidade, com as próprias pessoas, porque são as pessoas que também fazem a defesa civil? Exatamente, são as pessoas da comunidade que formam, que compõem a defesa civil. E essa pessoa lá no bairro, quer seja a sua formação profissional ou enfim, o seu dom natural, é que pode colaborar. Eu sempre tenho usado a historinha da noninha que só sabe fazer sopa de batata. Essa pode ser útil porque quando nós precisarmos de alguém lá na comunidade ou em outro bairro que nós precisemos da sopa de batata, essa é a noninha que vai fazer voluntariamente a sopa de batata. Certo. A gente está está acostumado a relacionar a defesa civil sempre a questões de comportamentos climáticos, vendavais, chuvas, enfim, tornados. Não é o nosso caso aqui ainda, graças a Deus. A defesa civil, além das questões climáticas, atua também em outras demandas? Sim, nós tivemos agora, há dias atrás, o caso da estiagem. Então, a defesa civil pode atuar também na estiagem, ou seja, qualquer atividade que saia da normalidade e que afete a vida, né? Quer seja a humana, como animal, plantações, etc., que vai ter reflexo na nossa vida. Tudo isso nós podemos atuar, principalmente na área da prevenção. Ou seja, aquela ação que nós podemos fazer, de repente, coletivamente, atuando. Vou dar um exemplo bem simples, Leandro. Sim. A limpeza dos próprios bueiros, que amanhã poderão causar um alagamento, no bairro, lá no núcleo, onde nós queremos formar os NUDECs, o núcleo lá daquele bairro pode dizer que o problema deles é a limpeza dos bueiros e pode, acionando a prefeitura, acionando via defesa civil a necessidade de apoio, mas porém eles podem começar uma ação lá limpando os seus bueiros. Compensação, outra comunidade que possa ser atingida por estiagem, que é totalmente diferente, já pode trabalhar junto com a prefeitura, via defesa civil, as formas de atuar com a estiagem. Cada um no seu bairro, no seu distrito, e trazendo para a coletividade uma vida mais tranquila. Enio, você sempre fez parte, ou pelo menos boa parte do tempo integrou a Defesa Civil aqui em Farroupilha desde que ela foi constituída. E agora, com a tomada de posse do prefeito Pedro Pedroso, o prefeito lhe convidou para coordenar a Defesa Civil. Ainda está sendo estruturado todo o trabalho, enfim, toda a própria atuação da Defesa Civil. Além desse projeto da criação dos núcleos de Defesa Civil nos bairros e nos distritos, que outros projetos passam pelo seu radar de atuação da Defesa Civil? Sim, a partir agora da assunção do Pedroso, do prefeito Pedro Pedroso, fomos convidados de novo a participar da Defesa Civil, que estávamos um pouco de fora, e nós temos algumas ideias também, que é a implantação, precisamos aí da colaboração dos empresários, que é o plano de auxílio mútuo, onde algumas empresas cedem, entre aspas, os seus funcionários treinados, bem treinados, caso existe uma necessidade em outra empresa, que esse grupo formado, formemos uma defesa civil, trabalhando no plano de auxílio mútuo para a colaboração dessas empresas nesta necessidade. Então é um dos projetos, né? Juntamente é um dos projetos. O NUDEC, os Exatamente. Núcleos de Defesa Civil.
O NUDEC, isso é para o cidadão, e o plano de auxílio mútuo é entre empresas e empresários. A ideia é muito interessante, já é aplicado em outros municípios, difícil um pouquinho do entendimento do empresário, mas quando ele entende o espírito final, o custo que é mínimo e o reflexo, né, caso ele necessite, perfeitamente entendível e aceitável. Certo. Quantas, até para que a população possa conhecer, talvez você não vá lembrar de todas, algumas das entidades que integram a Defesa Civil aqui de Farroupilha? Bom, nós temos os Rotaries, Lions, a União de Bairros, a UAB, né? a UAB, enfim, essas forças vivas que estão na sociedade e colaboram hoje com a Defesa Civil. É importante dizer que a Defesa Civil é um serviço voluntário. Ninguém ganha nada por ser da Defesa Civil. É muito importante essa colocação. É um serviço voluntário de ajuda à população. Essa é a grande finalidade. É um serviço voluntário, doar de si para alguém. Tem a ligação da Defesa Civil em Farroupilha com a Defesa Civil do Estado completa? Sim, isso, como eu disse, é uma pirâmide e nós temos o órgão central no Ministério em Brasília, baixa para o Estado, do Estado para o município e do município aos bairros, a NUDEC. Todos estão integrados. Nós estamos ligados à coordenação regional, que é baseado em Caxias, que está ligado à coordenação estadual em Porto Alegre, ligado à coordenação nacional, que é em Brasília. E de que forma são trabalhados esses projetos? Porque tudo é voluntário, né? Mas daqui a pouco tem algum projeto que demanda o investimento de recursos também. Os poderes públicos podem auxiliar a Defesa Civil na execução de projetos? Sim, é importante a execução de projetos, por exemplo, principalmente na prevenção. Esses recursos existem em Brasília, mas nós temos que ter históricos, por exemplo, alagamentos, enxurradas, queda de barreiras, etc., prevendo novos eventos catastróficos. A gente pode buscar via projeto recursos em Brasília. Tudo isso é possível, desde que a gente esteja estruturado. Essa estrutura, o cerne, a estrutura principal, o cérebro, digamos, a prefeitura cede à Defesa Civil, porque ninguém consegue fazer nada sem ter um núcleo pensante e esse pessoal, sim, a prefeitura coordena. Bom, hoje a Defesa Civil está estruturada dentro da prefeitura, no SEAC? Sim, nós temos, por enquanto, uma pequena salinha no SEAC. Todo o material que nós temos agora, muito pouco, né? Mas nós já estamos levando alguma coisa ao Corpo de Bombeiros, porque é aquele que vai estar 24 horas aberto e 24 horas disponível. Corpo de Bombeiros Militar, lá no Parque dos Pinheiros, está então com o material de primeiro combate da Defesa Civil, está lá com o Corpo de Bombeiros. E é com eles que nós temos essa grande parceria de nos atender, caso exista uma necessidade, de nós pegarmos o material ou eles estarem pegando esse material para utilização no primeiro combate. Enio, de que forma também envolver a população, o cidadão, na Defesa Civil? Porque eu classifico que Defesa Civil e, por exemplo, Brigada Militar, que trabalha com a questão da segurança, todos nós temos que construir, todos nós fizemos juntos, né? Sim, isso a Defesa Civil é uma ideia nova, né? Eu acredito que nós não tenhamos nem 20 anos ainda de Defesa Civil. É recente. É bem recente a criação por lei disso. Então o entendimento disso e o entrosamento de todo mundo ainda vai demorar um pouquinho. É uma questão de cultura. Assim como visitando em outros países como funciona Cruz Vermelha, que aí é o Red Cross, enfim, essas entidades de cunho voluntariado e de utilização em grandes catástrofes é cultural. Né? Basta ver nos filmes, etc., como funciona em outros países. É cultural, mas que as pessoas naturalmente comecem a integrar para auxiliar a quem precisa numa hora de grande calamidade. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Hoje nós estamos conversando com o coordenador da Defesa Civil em Farroupilha, o Enio Ferreira, é o nosso convidado, entendendo um pouco mais o que é a Defesa Civil, o que faz a Defesa Civil. A gente tem ouvido falar muito em função da questão climática. Na volta falaremos também sobre cuidados, porque o grande foco da Defesa Civil é capacitar nós, cidadãos, para que a gente consiga
prevenir. A Defesa Civil age no curativo, age no problema, também age, mas acima de tudo a proposta é trabalhar a prevenção. A prevenção é sempre mais benéfica do que trabalharmos o efeito curativo quando que ocorre alguma situação. Então, na volta, vamos ampliar mais esta temática na entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Oral Sim. Então, quando eu saí daqui, que fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... Por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, com a minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. TV Serra, 1 ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, a nossa TV. O que é daqui você vê por aqui? 1 ano de TV Serra com você.
Hoje o nosso convidado aqui nos estúdios é o coordenador da Defesa Civil em Farroupilha, o Enio Gregório Ferreira, que está com a gente aqui nos estúdios, e nós estamos conhecendo um pouco mais do que é a Defesa Civil, que faz a Defesa Civil. Também o Enio já nos deu um panorama muito rápido no primeiro segmento do programa. Agora, Enio, eu gostaria nesse eixo também do programa de falarmos um pouquinho sobre a questão da prevenção. Nós estamos tendo cada vez mais comportamentos climáticos mais severos, mais fortes. São ventanias, vendavais, são questões de chuvas torrenciais, alagamentos, enfim, outros comportamentos climáticos também. Para quem está nos acompanhando num momento de que os institutos de meteorologia, enfim, os órgãos de comunicação, a própria Defesa Civil emite alertas e temporais. Quando a pessoa recebe essa informação, o que ela deve fazer, como ela deve também se prevenir e colaborar? Bem, deve ficar atento aos meios de comunicação para saber o que está por vir, né? Sempre dando uma olhadinha, se for possível, no site de meteorologia, ver o que vai por aí. Nós temos agora uma nova frente chegando, ou já chegou, né? Está nessa situação. Nós temos que ficar atentos quanto à infiltração de água no solo. Aqueles que estão mais próximos das bordas, das vias ribeirinhas. Das vias ribeirinhas, tem que prestar atenção no volume de rios ou nas encostas dos escorregamentos de terra e do deslizamento, então, né? É importante aquele cidadão que está construindo, e o pessoal aqui na Serra vai para o interior e aí constrói em qualquer local. Ele deve consultar um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil, e evitar que a própria obra dele colabore, evitando o desastre futuro. Nós vemos normalmente no corte do talude, né, do morro, o pessoal corta e coloca a sua casinha ali. Não deixa nenhum arrimo, ou seja, nenhum suporte para aquela terra que está sendo lavada. Aqui nós temos na serra, nós temos pedra e um volume de terra em cima. A partir do momento que a infiltração de água passa e começa a lavar entre a pedra, entre a rocha e a terra, essa terra desce e volta a ocupar aquele espaço vazio que o cidadão colocou a sua casinha ali. Então, na consulta desse profissional, nós vamos evitar esse problema. Ou, mesmo que se o profissional autorizar fazer o corte ali, ele vai providenciar esse arrimo, esse suporte, essa escora desse barranco, evitando que aconteça. Isso está sendo normal e cada dia, principalmente em várias invadidas, áreas irregulares, a gente nota esse caso. A gente fica com pena porque nós não temos como ajudar nessa situação. A Defesa Civil entra na tentativa do salvamento, da proteção da pessoa, mas o patrimônio é em segundo lugar. Então, o patrimônio da Defesa Civil é a vida. Exatamente. Né? O propósito é a vida, atuar fortemente. O resto já começa a ser complicado. Né? Então, preservações das áreas ribeirinhas, isso além de ser um crime ambiental, colocar residências ou mesmo movimentar córregos, riachos, área de banhado, né? O pessoal coloca a sua casinha ali, a gente entende o problema, né? Mas deve ser com a consulta de um profissional e a orientação da prefeitura, a autorização da prefeitura. Colocar nessas áreas são áreas de risco, né? Além de poluir também esse córrego, esse riacho, que vai contaminar outras pessoas mais adiante no próprio riacho. A colocação de lixo, por incrível que pareça, o entupimento de bueiros que causa alagamento, sempre é em função do lixo colocado em local errado. É jogado no terreno baldio que a água leva e vai trancar o bueiro. É jogado dentro do riacho que vai... Ou na calçada mesmo, aquela embalagem de bala, né? Exatamente. Aquele saquinho de salgadinho. O acúmulo é um salgadinho, mais uma bagana de cigarro, mais um palito de fósforo, mais uma coisa, tranca aquele esgoto e vai causar inundação. Então essas coisas que nós temos que atentar. Isso é um problema que vai causar para alguém mais um dano, mais uma catástrofe.
o próprio assoreamento dos arroios, etc., vai causar daqui a pouco a falta d'água. Enfim, nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo. Evitar que a gente cause problema futuro. A própria poluição ambiental, com veículos com má manutenção, poluindo, queimando óleo, os caminhões queimando excessivo diesel, aquela fumaça, tudo isso está causando problema no nosso meio ambiente, que se cobra logo em seguida e nós sentimos na carne, né, o problema desse efeito. Enio, uma outra questão, no momento de um temporal, de chuva forte, de vendaval, enfim, chegou um temporal, um ciclone, o que as pessoas devem fazer? Ficar em casa? Qual é a recomendação? Quem tem que sair? Como fazer para sair também? Qual é o meio mais seguro? Bom, considerando o que nós temos aqui, que não são ciclones, furacões fora do normal, como se vê em outros países, o próprio abrigo numa área de construção civil, ou seja, cimento, tijolos, etc., é a parte mais abrigada. Ou entre os marcos de porta, na região da porta, porque a própria porta consegue dar uma proteção maior. Embaixo de mesas, enfim, proteções nessa hora, na eventualidade do vento começar a atingir em demasia a casa. Evite sair à rua, evite ficar embaixo de árvores em caso de raios frequentes, né, porque a própria árvore atrai o raio. Evitar ficar em local que não tenha nenhuma árvore, como por exemplo beira de praia, beira de rio, né, onde a própria pessoa vai ser o ponto mais alto daquela região ali, atraindo então o próprio raio. Proteção total, evitar sair à rua, principalmente agora nos dias frios, evitando que uma gripe se torne o coronavírus, ou pelo menos necessitando ir para o hospital. Abra as portas para o coronavírus. Exato, ou então ocupando mais um leito de hospital que vai tirar o lugar de algum necessitado pelo coronavírus. Mas todo cuidado é pouco. Em questão de incêndios também, nós temos que verificar a nossa instalação de gás, vendo se a tubulação que nós temos, que liga do botijão até o fogão, se ela está na validade, se ela não está ressequida, não está trincada, se não existe cheiro do gás. O gás não tem cheiro, mas é colocado um produto químico, é o mercaptano, que é aquele odor característico onde existe a presença do gás, né? Não é o odor do gás, sim, é um odor químico. É um sinal de alerta. Exatamente, é um produto químico colocado ali justamente para nós termos a noção de que existe vazamento de gás. Então vê se não existe aquele odor ali característico. Cuidado para não deixar o botão do registro do fogão, de aquecedores ligados. Cuidado com o aquecedor de gás no mesmo local, quando ele tem chama, deixar no mesmo local ligado muito tempo para que não queime todo o oxigênio, causando a queima do oxigênio. Nós temos o desacordamento da pessoa, podendo trazer óbitos. Nós temos que ter cuidado com o equipamento de aquecedor de água de passagem, que é o conhecido Junkers. Ele não pode estar em local fechado, junto do box do banheiro, tem que ter alguma ventilação. Também tudo são coisas que nós podemos dar uma olhada, prevenir para evitar uma catástrofe. Cuidando com explosões, com incêndio, que pode não só gerar problema para si, para uma pessoa, no seu apartamento, na sua casinha, mas como pode pegar os vizinhos e até um bairro inteiro. É importante também a questão de, por exemplo, de queda de rede elétrica, de fios energizados, que estejam no chão e que poderão estar energizados. Fio no chão, a gente não deve se aproximar. Bem lembrado. O próprio fio começando lá em casa, a instalação elétrica feita por profissional habilitado, com disjuntores da capacidade correta de desarme, etc. E sempre evitando, em caso de queda de árvores sobre fios, derrubando postes, qualquer fio pode estar energizado. Pode ser um fio de telefone que você conheça, que é o fio do telefone da sua casa que está no chão, mas ele pode ter contato nessa queda. Condutividade. Exato, com outro fio que seja de alta tensão ou mesmo baixa tensão, porém podem ser letais. Essa tensão pode ser letal. Não se aproxime, chame socorro, peça Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, que eles vão providenciar imediatamente o contato
com a companhia de energia elétrica. Bom, outro assunto também, me permita, Enio, você esteve na sexta-feira junto com o prefeito Pedroso, vocês foram vistoriar o trecho da ERS 448, a ligação entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, um trecho que acabou desgrudando, desabando. Como é que está a situação no local e tem a possibilidade do Exército vir a montar uma ponte aí provisoriamente? Sim, mas começando por parte também, o que o homem pode causar, né? Lá nós vemos também o entupimento de bueiros ou a quebra do bueiro pode ter causado a lavagem da pista, fazendo com que o talude todo tenha escorregado, mas nós vemos também o problema do excesso de cargas nas estradas e no próprio município. O excesso de carga, transferido do caminhão, transferido ao piso, ele rompe a tubulação e causa os danos que nós temos, vazamento de água da Corsã, esgoto quebrado ou esse tipo de problema pode causar na estrada. Então o excesso de peso deve ser banido. Hoje nós temos que transitar com os veículos dentro do seu peso bruto total máximo permitido pela legislação. Trazendo esse caso específico da RS 448, sim, o problema é muito grande, deve causar alguma demora para o DAER recuperar aquela... O estrago foi grande. O estrago foi grande, nós temos... Mexeu com toda a estrutura da pista ali no local? Sim, ali toda a estrutura da pista está comprometida, ele tem 100 metros de comprimento, né? Quadra, hein? Uma quadra. Exatamente. Por mais de 80 de profundidade até chegar no leito do rio lá embaixo, que tem é o rio, riacho lá o rio embaixo, 14. Né? É um buraco muito grande que deve ser recomposto. Então, existe um projeto do DAER, quer dizer, vai haver agora o estudo, que é assim que o tempo melhorar. Isso pode causar uma demora de 1 mês ou 15 dias, ou enquanto melhor, para que geólogos estejam no local, engenheiros estejam no local, vendo qual é o melhor trabalho. O melhor trabalho vai gerar o projeto e o projeto aprovado, então, a reconstrução daquele trecho. Pelas imagens que eu vi, Enio, a pista não cedeu toda, boa parte dela sim. Teria um trecho aí, não tem como liberar a passagem nem de um veículo por vez, porque corre o risco de ceder mais ainda, né? Sim, ali, olhando as imagens, Leandro, se vê que passa um carro pequeno, passa. Passa, pois é. Mas pode desabar mais, né? Exatamente, tanto que nós estivemos lá na sexta-feira e ainda, naquele momento, ainda caíam mais alguns pedaços. E nós não conseguimos saber, embaixo do asfalto, o que tem. Se aquilo ali está poroso, está caindo, então qualquer peso ali pode ser que desabe. Eu até faço um alerta aos turistas, né, às pessoas da região que queiram ir lá para ver, ir até lá para ver o problema. Né? Não cheguem muito perto. Pode ir até lá, pode, ninguém está proibido de chegar lá perto, mas é uma região de extremo risco. Tá? Porque momentos antes ali, a gente já via que a água estava passando por cima da pista e não na calha, e caindo para o bueiro. Então, toda aquela região ali vai ser avaliada pelo DAER para ver se não existe outra região com infiltração e que possa outra seção da estrada desabar. Então, se você não tem necessidade, não vá até lá. Não se arrisque sem necessidade. Com certeza. Enio, o nosso tempo já chega ao final. Quero te deixar com as palavras finais à tua disposição. Algo mais que tu gostarias de colocar? Por favor, fique à vontade. Bem, eu faço aqui o convite às pessoas que têm vontade de ajudar, que se associe, né, entre aspas, se associe à Defesa Civil. Colabore. Colabore, exatamente. Venha participar, nós precisamos de cabeças pensantes e mãos operadoras da nossa Defesa Civil. Tomara que nunca a gente precise utilizar isso, mas é como seguro, né? Mas se houver a necessidade, nós tenhamos alguma coisa pronta para auxiliar. A nós, ou quem sabe ao vizinho. Contamos com você. Com certeza, Enio, obrigado pela tua presença aqui. Assim que tivermos novos desdobramentos, nos mantenha informado. Vamos também divulgando esses projetos que se busca junto ao UAB e outras entidades aqui do município, porque realmente o cidadão capacitado é a força da comunidade e também vai ser a força da Defesa Civil. Conte com a gente. Obrigado. Enio Ferreira, coordenador da Defesa Civil aqui no município de Farroupilha, foi o nosso convidado no dia de hoje, passando dicas importantes também, além de orientar
fundamentar o que é a defesa civil, como a gente deve se comportar em momentos de temporais, de vendavais, de chuvas fortes e quedas de fios de energia elétrica, enfim, nós temos que nos cuidar. Daqui a pouco um pequeno deslize nosso é fundamental, é o suficiente para termos uma tragédia, e ninguém quer ter tragédia. Então fica a dica, fica a orientação. Estamos chegando ao final do nosso programa, voltando a fazer o uso da máscara. Ela é fator de proteção, é equipamento de proteção individual, especial para todos, enfim. Pandemia se combate também com o uso da máscara. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra Farroupilha. A gente se encontra.